Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado aí pela presença de todos. Conforme a Fernanda já adiantou, a gente vai aqui apresentar o resultado do primeiro trimestre dos fundos agro da XP, o XPCA, negociado na B3, e o XPAG, negociado no ambiente CETIP, tá? Primeiro trimestre esse que a gente contou com o desenvolvimento das safras de verão, né, principalmente a soja, com um resultado bem expressivo. O Gabriel Tosini vai detalhar um pouco mais nas principais commodities mais à frente, mas a gente começou com condições climáticas, no geral, bem favoráveis para a colheita, alguns pontos específicos de veranico, né, que acaba sendo uma seca durante o período das chuvas, e também boas perspectivas para a produção da safra de inverno, dado que a janela, no contexto geral da colheita da soja, estava sendo feita no momento correto, tá? Com exceção, claro, de alguns estados do sul que sofreram com mais um ano aí da presença da Laninha. Além disso, né, a gente também começou a ter uma perspectiva bem positiva para a safra de açúcar e etanol, né? Então, em comparação ao ano passado, então a perspectiva é de uma moagem quase 10% acima do que foi feito ano passado, e trazendo isso, boas perspectivas para o agro no contexto geral, tá bom? Em relação à conjuntura macroeconômica, né, a gente ainda vem com um cenário de Selic em 3,75, né, um ambiente desafiador, principalmente no mercado internacional, com a quebra de alguns bancos, né, a inflação ainda, apesar de reduzindo, ainda consideravelmente elevada. Eu acho que esse tipo de discussão vocês estão vendo aí no dia a dia, né? Quanto à nossa carteira, eu acho que o principal fato do primeiro trimestre foi a nova captação do fundo XPAG, nosso fundo CETIPado, que adicionou aproximadamente mais 630 milhões líquidos ao portfólio, ao nosso fundo, né? Colaborando para a nossa estratégia de continuação de diversificação, né? E então a gente vai ter um fundo hoje com praticamente superior a 1,4 bi em ativos totais, apenas no XPAG, e o XPCA terminou os 3 primeiros meses com quase 300 milhões de ativos sob gestão, mas eu acho que também é importante comentar como fato subsequente a captação de outros 130 milhões, elevando o fundo para 430 milhões em números grandes. Isso leva a XP Asset, nos dois fundos agro, a um total de ativos sob gestão hoje superior a 1,8, quase 1,9 bilhões, tá? Sendo, enfim, o maior fiagro da indústria, com uma representatividade de quase 18, quase 20% da indústria de fiagros atualmente. Tá? Fizemos investimentos de 290 milhões aproximadamente nesse período, continuamos em diversos ativos, né, em 14 ativos, e continuamos muito atento à nossa estratégia de diversificação, né, e de geração de ganhos adicionais no mercado secundário via negociação de papel. Vou passar a palavra aqui para o Gabriel Tosini, que vai detalhar um pouco mais sobre as perspectivas do setor e macroeconômico. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos. Vou dar uma pincelada aqui um pouquinho sobre o cenário de commodities, o cenário macroeconômico para vocês, sem tentar ser exaustivo, tá? E começando pelo nosso carro-chefe de commodities brasileira, a soja. O Gustavo comentou aí no início sobre que a safra veio muito firme no primeiro trimestre, de fato se consolidou com a maior safra de soja brasileira, recorde histórico aqui, acima de 150 milhões de toneladas. A Conab vem, inclusive, nos meses subsequentes aqui do próprio primeiro trimestre, revisando esse número para cima. De fato, muito bom do lado de produtividade, sendo o ano que se recuperou na questão aí, principalmente de chuvas na parte do Paraná, em algumas partes do Mato Grosso também, mas essa safra vem também com ônus, né? Essa pressão grande de oferta, principalmente nas praças locais aí dos campos produtivos, causou bastante pressão do lado das cotações, tá? Isso a gente vê de fato porque por alguns grandes motivos. A questão logística, né? O Brasil tem um déficit logístico muito grande, questão de armazenagem, as próprias dificuldades de escoamento da safra, que causa aí a safra não consegue sair do próprio campo de produção, que acaba essa oferta muito grande ficando no local, faz os preços cederem. E, de fato, os produtores acabaram não vendendo tanto, né, a safra antecipadamente, e quando chega essa safra sempre em aberto de preço, acaba pressionando um pouco mais para baixo do ponto de vista aí das cotações. Tá? Acho que o ponto positivo que a gente pode olhar do lado do fundo aqui primeiro, tá?
todos os nossos devedores aqui, produtores rurais, estavam com uma posição muito boa de vendas antecipadas, então eles pegaram não esse preço mais baixo aí do mercado nesses últimos 2 meses, pegaram preços mais altos, que acaba garantindo principalmente uma margem ali e um hedge de custo muito suficiente para a geração de caixa e rentabilidade. E olhando do ponto de vista geral da soja, que olhando principalmente para a próxima safra, né, que se inicia em setembro, que a gente já começa também a ter esse planejamento e essa projeção, esse olhar para frente, a gente vê um retorno das médias históricas de rentabilidade e geração de caixa, porque os custos também caíram muito, tá? Então a gente acredita ainda bastante otimista num ano de geração de caixa por inteiro aqui no ano de 2023, tá? Próximo slide, passando para o milho, acho que também o cenário é muito parecido, pessoal, uma oferta muito grande, o milho verão veio muito forte, tá? No primeiro trimestre, é diferente do ano passado, que sofreu muito mais do Rio Grande do Sul e Paraná, o milho verão conseguiu, de certa forma, ter uma produção boa e a expectativa gigante para a safrinha, né? A safra de milho que é plantada logo após a soja, pressiona também as cotações, principalmente porque a gente não sabe, né, de certa forma, como que vai ser esse imbróglio de questão de logística que vem pressionando a cotação da soja e também o milho, né, e os próprios agentes, ali, os compradores de mercado, um pouco retraído nas compras, o que também pressiona um pouco mais os preços. Tá? No campo internacional, e que também dificulta essa recuperação local dos preços, a gente vê os Estados Unidos com um plantio super avançado no milho, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho, né? Então afeta de fato esse preço internacional, tem também um efeito nos preços locais do cereal, e a gente vê de fato alguns pontos ali que correm à parte no mercado, principalmente aí esse imbróglio da negociação dos portos do Mar Negro, tá para essa semana vence aí de fato o acordo e a gente não sabe como vai ser esse desenrolar, o que de fato pode ser uma pressão aqui altista nos preços, tá? Mas olhando do ponto de vista de rentabilidade, daqui para frente, aqueles produtores também que conseguiram fechar muito bem, os custos cederam demais, né? A gente vê as relações de troca aqui de insumos pela própria commodity, bem dentro das médias históricas, sem grande solavanco aqui, sem grandes preocupações para a nossa carteira como um todo, tá? Acho que vale ressaltar aqui um pouquinho só a questão do etanol de milho, né? A gente vai comentar um pouquinho mais à frente aqui sobre o próprio etanol, as reonerações parciais, né? E até a própria alíquota fixa aí do ICMS para os combustíveis favoreceu bastante o etanol de milho. A gente tem posição aqui em usina de etanol de milho e de fato, o que a gente acredita que essa política veio aqui, de certa forma, para melhorar a relação de troca, né, entre o combustível fóssil e o biocombustível, sendo bem favorável aqui ao etanol de milho. Tá? Próximo slide aqui, pessoal, dando um panorama. Acho que o que mais chamou atenção aqui no mercado de boi gordo nesse primeiro trimestre foi o caso aqui atípico do mal da vaca louca, que causou o embargo, né, chinês à carne brasileira. Lembrando que a China é o principal importador da carne brasileira, é o grande cliente brasileiro, o grande cliente da proteína brasileira. De fato, ali no primeiro momento, trouxe uma pressão muito grande aos preços, os pecuaristas conseguiam segurar o gado na pastagem, né, no pasto, né, dadas as boas chuvas, boas condições da braquiária, conseguiram segurar e amenizar essa queda grande do preço da arroba e, de fato, após um mês, com um grande trabalho aqui do Brasil, esse embargo foi finalizado, a China voltou a comprar carne, o preço voltou a subir. No entanto, a gente vê um ciclo de oferta muito grande de gado no Brasil, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, de fato, essa grande oferta de gado pressiona os preços para baixo, mas, do ponto de vista também, essa queda grande do preço dos grãos, que é difícil para o produtor, traz ali uma certa pressão, né, no próprio faturamento. Para o pecuarista, que do ponto de vista da pecuária, tá, é muito positivo. A gente vê praticamente um ano o custo aí da ração diminuindo 20% praticamente nesse tri contra tri, tá? Primeiro trimestre do ano passado contra esse primeiro trimestre. Então a gente deve ter um ano de geração de caixa bem positivo comparado ao ano passado, mesmo com preços de arroba menor. Tá? E do ponto de vista dos frigoríficos, que a gente tem exposição aqui aos
aos 3 principais frigoríficos do Brasil, também com escala mundial. Esse cenário aqui de ciclo de alta de oferta de boi no Brasil é muito positivo, né? Consegue ter o frigorífico tem maior poder de barganha e uma escala de abate bem confortável, tá? Então a gente tem um cenário, apesar de um cenário mais difícil para o pecuarista de preço de arroba esse ano do que o começo do ano passado, no contexto, dados os custos, é um cenário muito mais positivo na questão de margem, tá? No próximo slide aqui, pessoal, dando um panorama sobre o mercado de açúcar e etanol. Acho que o mercado de açúcar foi o grande destaque nesse primeiro trimestre, principalmente pautado nas safras asiáticas, ali, Tailândia, Índia, China. A Índia sempre disputa ali com o Brasil como maior produtor e maior exportadora de açúcar. Está tendo uma quebra muito grande de safra, né, dado as condições climáticas bem adversas. O cenário se desenha para um cenário de déficit de açúcar mundial, o que levou os preços a recordes aí no âmbito internacional de mais de década, tá? E isso se reflete também aqui no Brasil. A gente está entrando na safra agora brasileira, né? Acabou de começar, uma perspectiva muito boa de produção, acho que diferente do ano retrasado com geada, estiagem, esse ano as chuvas melhoraram muito as condições dos canaviais, obviamente atrasou um pouquinho aqui o excesso de chuva, acabou até atrasando o começo da safra, mas a gente enxerga uma recuperação de produção com uma recuperação de preço para o açúcar sendo muito positivo para as usinas, tá? E do etanol, a gente comentou ali para cima essa reoneração parcial, né, dos impostos federais junto com a alíquota fixa do ICMS, propiciou muito uma relação melhor do etanol e da gasolina pro biocombustível. Então, inclusive, até na própria entre safra, o preço acabou ficando bem num padrão acima da média histórica, e a gente está bastante otimista, né, para não que seja um ano ótimo, né, assim, para o etanol, mas perto do que foi o ano passado, um ano de melhores margens, mas a gente acredita que, de fato, o açúcar continua sendo mais remunerador e, inclusive, é aqui que o mercado e a indústria devem se concentrar, tá? Então, basicamente isso, dando alguns recados gerais, só lembrando que a gente ainda é um pouco mais conservador, como nos últimos calls a gente bem detalhou, em alguns setores como frigoríficos de mais de segunda linha, revendas, cooperativas, que a gente sempre busca ter uma posição, eu acho que o Gustavo vai explicar um pouquinho mais para frente ali, uma posição mais complementar do nosso portfólio e focando naqueles devedores com maior robustez financeira e de garantia, enfim, e focando naqueles nichos que têm maiores margens, melhores garantias, que são esses que a gente apresentou aqui acima para vocês, tá? Acho que pode passar, Fernando, para o próximo. De fato, só fechando aqui a visão do mercado de agro, tá, pessoal? A gente sempre vem falando nos últimos calls, os últimos 3 anos muito positivos, a gente consegue ver, de fato, isso pelo próprio volume emitido de CRA no mercado, tá? A gente se mantém confiante para o ano de 2023, porque, inclusive, é um ano que o agro vai crescer. O ano passado, o agro acabou tendo uma pequena queda na representatividade do PIB, né, das dificuldades climáticas, soja, milho e cana, né, principalmente. Nesse ano, o agro volta a crescer, inclusive, a gente vai comentar que é o motor do crescimento do primeiro trimestre. Então, a gente acredita que vai ser um ano bem positivo para as emissões aqui de CRAs do mercado, a despeito, né, em detrimento do que a gente viu praticamente aí no primeiro trimestre no mercado de capitais, que acabou sofrendo bastante, enfim, com efeitos aqui do crédito privado, principalmente o fator americano, a gente vê um crescimento, mesmo que não tão grande, né, de trimestre quanto trimestre aqui em volume emitido, mas que é bastante importante e vale ressaltar, tá? Pode passar para o próximo. E dando para vocês um pouquinho, pessoal, uma pincelada no cenário macroeconômico, o primeiro trimestre veio bem acima aqui do que a gente imaginava, das expectativas do mercado da atividade econômica. A gente tá vendo, de fato, o agropecuário e o consumo das famílias sendo o motor aqui desse crescimento. Obviamente, não vai ser o crescimento dos últimos 2 anos, porque a gente vê, de fato, esse mercado, né, esse efeito defasado do aumento da taxa de juros no âmbito interno e no âmbito externo, né, no mercado internacional, de fato pressionando o crescimento, mas com um teor positivo aqui, e a gente está revisando aqui, inclusive, o nosso crescimento do PIB para esse ano, tá? Mas, de fato, ainda tem bastante coisa para acontecer, algumas incertezas que devem trazer volatilidade ao cenário aqui da atividade, né? Acho que esse aperto monetário que continua nos países desenvolvidos, de fato, tem um efeito interno, local, né, no próprio crescimento do Brasil.
as manutenções aí, a manutenção da guerra na Ucrânia, essa questão do próprio Mar Negro, commodities, como que se vai desenrolar e afeta diretamente o Brasil, e a própria questão da China, né, após esse destravamento dos lockdowns ali do Covid, ver como de fato vai ser esse crescimento, essa retomada. A cada momento a gente vê alguns indicadores, uma hora mostrando mais positivos, outra hora um pouco mais cautelosos. Então, entender ao longo do ano como isso vai se dar vai ser essencial aqui para entender um pouco o crescimento da atividade, isso do ponto de vista externo, né? E localmente, aqui falando do âmbito interno, ainda tem muita questão aqui para desenrolar, a própria questão do arcabouço fiscal, entender a sua eficácia quanto ao controle de gastos públicos aqui, gastos do governo, e quanto à própria tramitação dele no Congresso, né? E a questão da inflação, que apesar que a gente vai ver aqui, vem de fato arrefecendo aos poucos, né? Acaba sendo também uma pedra no sapato aqui, e inclusive no próprio slide aqui da direita, a gente vê que o Copom mantém aí nesse primeiro trimestre a taxa Selic, né, em 13,75, buscando de fato essa convergência da inflação para a meta, né? Acho que inclusive cada vez mais ficando claro nos seus comunicados pós-reunião, tá? Então, de fato, cenário externo, ainda com essa diversidade do ponto de vista da inflação, e esse aperto monetário traz uma dificuldade para um alívio aqui do corte de juros, mas, em contrapartida, a gente vê também ali uma certa melhora nas pressões de preços de commodities, como a gente mostrou aqui, tem um peso muito grande na inflação, né? As commodities caindo, melhora muito aqui a perspectiva do Copom ser um pouco mais mais propício ao corte de juros, então a gente está acompanhando isso aos poucos, e a própria XP Asset aqui tem uma projeção de um corte só no segundo semestre, finalizando aí o ano em 12,75 no patamar da Selic. Tá? Acho que o próximo slide, rapidamente, só comentar com vocês, acho que nesse primeiro trimestre, a gente viu algumas questões do crédito privado, né? As restrições creditícias vindo forte, acho que o efeito Americanas foi muito grande no primeiro trimestre, os bancos, por algum momento, ali fechando a torneira, tentando entender a situação, e a própria taxa de juros mais alta faz aqui a própria indústria ter um recuo. A gente entende que não é um recuo tão expressivo assim, mas na margem teve um recuo na sua atividade. Tá? Em contrapartida, a gente vê um índice de confiança do empresariado, principalmente olhando o segundo semestre, muito, muito positivo, dado que a gente veio de 5 quedas consecutivas nas médias, né, do indicador dos últimos trimestres, né, e agora a gente vem com uma subida aqui, né, acho que de fato é na margem, nada muito substancial, mas que é um ponto bem positivo, e a gente vê de fato aí o setor de serviço, indústria, comércio, bem mais otimistas do que anteriormente. Tá? Próximo slide, Fernando, por favor. Que a gente já comentou um pouquinho da inflação. Acabou que a última inflação divulgada, que o IPCA divulgado em março, teve um aumento aqui um pouco abaixo do que o próprio mercado enxergava. Tá? A gente está acompanhando bem de perto, vendo de fato essa queda, quais que são os fatores ali que estão, de fato, levando essa inflação para baixo, diminuindo no acumulado nos últimos 12 meses, mas, de fato, tem muita coisa para acontecer ainda aqui, né? Principalmente, acho que do ponto de vista dos combustíveis, o que afeta diretamente o nosso negócio no agro aqui, as nossas usinas, né? Que é a questão da Petrobras, como vai se dar essas políticas de preços que estão sendo desenhadas, estão sendo discutidas, e toda hora a gente ouve aqui no noticiário, e a dúvida sobre se volta ou não aí os impostos por completo, né, do PIS e COFINS, que poderia ter um efeito aqui inflacionário grande, junto com uma mudança também de meta da inflação que a gente vem ouvindo também recorrentemente. Tá? Então, aqui para o final do ano, a gente chega ainda uma inflação acima da meta, de 6,5% para o ano de 2023. Tá? E, rapidamente, por fim, aqui falando do CAGED, né, a gente vê uma geração líquida de vagas no trimestre, nada também substancial aqui, muito grande, mas positivo, porque, de fato, a gente vê essa economia crescendo e trazendo mais emprego aqui para as pessoas, e, de fato, isso aqui pode ser uma alavanca até melhor para o crescimento do ano. Tá? Pessoal, de forma geral, é isso. Um trimestre com um crescimento um pouquinho acima do que a gente esperava no último, uma inflação que vem aí qualitativamente decrescendo, e a gente espera que os juros, né? Acho que aqui talvez um ponto bem precioso de se comentar, afeta diretamente o mercado de crédito,
deve ter um corte aí na Selic só para o final do ano, tá? E fechando em 12,75, tá? Acho que é isso. Eu volto aqui, passo a bola para o Gustavo tocar o resto da apresentação e a gente fica disponível aqui no Q&A, tá? Obrigado, gente. Bom dia. Maravilha. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, falando um pouco no detalhe dos resultados do trimestre dos fundos XPAG e XPCA, começando aqui pelo XPAG, nosso fundo CETIPado, né, o patrimônio fechado no trimestre de 811 milhões, conforme a gente já adiantou, captamos mais 600, aproximadamente 630 milhões líquido, que vai elevar o patrimônio desse fundo para 1.400 bi, resultado de 38 milhões, com distribuição no trimestre de 34,4. Conforme a gente sempre bate na questão da diversificação, hoje nós temos quase 20 tomadores diferentes, quase 20 riscos diferentes em 29 operações, né? Então, a gente preza muito pela questão da diversificação e a gente vê isso como um fator bem interessante de mitigação de risco, né? Investimos quase 300 milhões, 280 milhões, e conforme o Tozini comentou, né, acho que um dos grandes impactos aí no primeiro trimestre no crédito privado foi o efeito aí das grandes redes varejistas, principalmente americanas, que vem fechando um pouco as torneiras de crédito, né? Mas isso, a gente já começa a perceber uma retomada, principalmente em alguns setores específicos do agro que mostram ainda uma força considerável, né, com boas gerações de caixa, mas ao mesmo tempo que trouxe riscos, trouxe oportunidades, né? E aí, conforme a gente gosta de comentar, um dos nossos pilares aqui é a gestão ativa, tanto para procurar boas vendas para negociar, mas também conseguimos fazer boas compras, então, negociando papéis que eram negociados, enfim, por exemplo, a IPCA perto de 8, conseguimos adquirir a IPCA acima, IPCA mais 9, então, isso acabou elevando a representatividade do indexador IPCA para quase 30%, aqui de uma maneira estratégica, pensando na possibilidade, no ganho e geração adicional aqui de resultado para os investidores, né? Nos 3 meses desse ano, nós pagamos no XPAG 0,13 e depois, consecutivamente 0,14, tá? Basicamente, o portfólio é basicamente de CRAs, né? Temos uma operação, ou 2 operações de CRI, especificamente. Pode passar, por favor. Aqui mostra a questão da diversificação, né, setorial. Então, conforme a gente adiantou em dezembro, a gente fez uma exposição considerável no risco FSBio, que é uma das principais empresas produtoras de etanol de milho no Mato Grosso, né? Eles têm 3 plantas, vamos falar assim, já operacionais, né? E caminhando, né, para essa terceira planta operacional. É uma exposição tática, né? A gente acredita que no decorrer do tempo a gente consiga negociar uma parte dessa operação no mercado secundário, trazendo esses ganhos adicionais, e é o papel que, conforme a gente vai ver na abertura do nosso portfólio, que acaba se destacando em termos de concentração. Fora nossas concentrações aqui estão no máximo em nível de 5%, 6%, que já é o que preconiza a gestão desde dos fundos imobiliários, né? Diversificação aqui como um dos principais pilares da nossa estratégia, né? Além da usina de etanol de milho, conforme eu já comentei, indústrias alimentícias, aqui a gente considera os frigoríficos, como BRF, Marfrig, porque eles acabaram, né, crescendo, além de produtores de carne bovina, agora são grandes produtores de outras proteínas também, produtor rural e insumos agrícolas, mas percebam que a gente tem uma diversificação bem considerável aqui em termos setoriais. Em termos geográficos, a gente tem uma presença maior no Mato Grosso, mas a gente gosta de comentar que o Mato Grosso além de o principal produtor de grãos e de proteína e de fibras do Brasil, é um estado, né, que historicamente é menos suscetível a questões climáticas, vamos falar assim, no contexto geral. Então, se eu tenho um problema, como aconteceu ano passado na região do Sapezal, dificilmente, historicamente falando, a gente vai ter o mesmo problema em Rondonópolis, ou em Querência, ou em Lucas do Rio Verde. Então, nossa exposição é um pouco mais concentrada nesse estado, mas a gente ressalta que é um estado que, se a gente dividir, e pode dividir ele em 4, 5 grandes polos produtores, e assim a gente vem fazendo com a nossa diversificação dentro desse estado especificamente, né? Com exceção do Mato Grosso, percebam que as nossas concentrações aqui são bem diluídas, as nossas posições são bem diluídas nos outros estados, e os principais estados que sofreram com produção com quebra, né, de soja, principalmente foram os estados do sul. Perceba que a nossa exposição aqui é praticamente nula, tá, nesse estado. Pode passar, por favor? Aqui um pouco o detalhe das operações, conforme a gente comentou, né, FS, que é essa operação estratégica para a gente, que foi uma operação que potencializou aqui
nossa receita perante o que ele vem praticando no mercado, dado que a gente originou ela diretamente, né? É a maior concentração do portfólio. Depois dela já vem Incidence com praticamente 6%. Então, é a nossa estratégia, assim, trazer para baixo de 10 e no horizonte de tempo de médio prazo, concentrar nas operações aí na faixa de 6 a 8% no máximo. E vale ressaltar também, né, que conforme eu disse, com esses 650 milhões, naturalmente essa exposição da FS já vai ser diluída e consideravelmente já nos próximos meses. Perfeito? Pode passar, por favor, Fernando? Aqui, né, a continuação aqui do nosso portfólio de operações, então percebam que são 29 operações em praticamente 20 tomadores, né, que eu comentei, distintos e bem diluído aqui na questão de alocação. Por favor. Aqui, a questão que era um tendão de Aquiles nosso aqui no XPAG, né, é o que a gente vem conseguindo mudar, e é um dos principais pontos de atenção, é a questão da linearidade do pagamento de juros, né, então, frente aos meses anteriores, a gente já está conseguindo trazer uma maior linearidade, né, com pagamentos aqui 8, 9, 10 milhões de juros, e isso, vale ressaltar, sem considerar os ganhos no mercado secundário, que a gente pode potencializar esse retorno aqui para o investidor, né? Conforme a gente vê aqui também no gráfico, o azul escuro é a amortização. Se a gente considerar aqui no universo até o final do ano, a gente tem praticamente 50 milhões sendo amortizado, o que é facilmente reposto aí com operações que a gente continuamente tem no nosso pipeline e vem originando, né? Sobre os status das operações, aqui é bom comentar, né, nós temos 28 operações com status normal e uma em alerta nesse período de março, que é a usina Ster, né, e aqui vale fazer a menção que na última quinta-feira a usina Ster entrou com pedido de recuperação judicial. Ela tem representatividade dos nossos fundos de 1,6 no XPAG e 1,1 no XPCA, em termos de portfólio. Em termos de rendimento, os rendimentos mensais, hoje no curto prazo, são na terceira casa, então a gente não espera, enfim, potenciais danos ao pagamento de rendimento com esse pedido de RJ da usina Ster. Vale comentar que a gente está em conversas, né, com a própria empresa, com os escritórios, e inclusive com a Controunio, né, isso é um ponto importante de a gente comentar, que além da terra que a gente tem garantia, a gente tem alienação da cana com o fiel depositário da Controunio, uma empresa conhecida pelo atendimento nesse, né, enfim, nesse perfil de garantia, então já estamos em tratativas com eles para tentar ver a melhor maneira da gente, enfim, sanar essas pendências e trazer esse resultado de volta para os fundos, tá? Então, eu acho que isso valeria a pena comentar. Pode passar, por favor? Só ressaltando da usina Ster, até abril a gente teve o pagamento, né, dos juros, então não era nada que, enfim, a gente já estava monitorando a empresa, né, durante a entre safra, ela entrou no período de safra e, na nossa visão, por conta de um estresse com um grande parceiro deles, eles entraram com esse pedido de RJ, enfim, estamos em conversa com os outros principais bancos aí que financiam a usina também. O último comentário aqui, que a nossa exposição no risco total da empresa é inferior a 5%, aproximadamente 4%. Bom, no XPCA, nosso portfólio aqui, nosso patrimônio, no final de março, estava praticamente de 300 milhões. Conforme eu comentei também, durante abril a gente fez a captação e agora vamos elevar o patrimônio do fundo para aproximadamente 430 milhões. A gente teve uma distribuição, um resultado no trimestre de quase 13 milhões, com distribuição também de quase 13 milhões. Investimos 7 milhões, é um fundo que já está um pouco mais linear, né, em termos de alocação, né, e negociamos quase 4 milhões em operações, né? Também bem diversificado, diferentemente do XPAG, que a gente tem uma maior concentração em operações lastreadas pelo CDI, que é mais de praxe no segmento agro, né? E aí também vale ressaltar que nos 3 meses desse ano, a gente pagou 0,3, 0,3 e 0,15 em março, perfeito? Pode passar, por favor? Aqui, a distribuição, diferentemente do XPAG, que a gente fez aquela alocação estratégica em FS, aqui tem uma maior concentração de produtores rurais esses que estão bem diversificados em diversos estados, como Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Minas e Goiás, então não está uma concentração específica em produtor numa região, né, e também produtores de cana, de fruta, no caso específico de melão, né, de grãos, de algodão, tá? E vale ressaltar aqui, desses produtores, 100% deles têm balanços auditados,
ok? Até o ano passado, um cliente era pessoa física e ele já está transitando a operação dele para pessoa jurídica, já num passo de governança que até foi sugerido pela nossa gestão em termos de acesso ao mercado de capitais e tudo mais, perfeito? Os outros setores que a gente tem atuação, bem diversificados, usina de açúcar etanol, insumos, e usina de etanol de milho como segundo, terceiro e quarto setores mais representativos, e assim como o XPAG, também uma maior representatividade no Mato Grosso, já explicado anteriormente. Pode passar, por favor? Aqui o portfólio, né, das operações, então também temos praticamente aqui 20 tomadores diferentes, né, a maior concentração em março era da Siemens, uma empresa controlada pelos herdeiros da família dono da Dreyfus, né, da Louis Dreyfus, uma empresa global, e eles aqui têm uma operação de praticamente 100 mil hectares, hoje é a nossa maior representatividade aqui no fundo XPCA, mas considerando já esses 130 milhões adicionados aqui, essa representatividade já vai para baixo de 10%, perfeito? O Bruno Melcher aqui, eu acho que vale a pena comentar, era esse cliente que eu comentei com vocês, que era pessoa física e já transferiu as operações para pessoa jurídica na forma de agregação de governança do cliente. Perfeito? Pode passar. Aqui, conforme a gente gosta de comentar, né, tem uma maior linearidade já dos juros, assim como o XPAG vem acontecendo agora, então a gente tem esses pagamentos mais recorrentes, temos algumas amortizações para serem realizadas durante um ano, mas também, de novo, de acordo com o nosso pipeline, temos a certeza que a gente consegue repor essas operações aí no curto espaço de tempo. Tá? A operação em alerta é a mesma operação que a gente já comentou da usina externa. Isso base em março, tá, pessoal?